Paz do Senhor Jesus. Estou iniciando o nosso 6º dia de exposição no primeiro livro de Samuel. Sou o pastor Eliseu Fausto e hoje estarei meditando nos capítulos 18 ao 20. No capítulo 18, nos primeiros 5 versículos, Davi e Jonatas, filho de Saul, se tornam grandes amigos, de modo que fizeram uma aliança de fidelidade um com o outro. Jonatas se apegou tanto a Davi que o presenteou com a sua própria capa, armadura, espada, arco e cinto, tornando Davi membro oficial do exército do rei. E para complementar a honra que ele recebeu depois de ter vencido Golias, o rei Saul o tinha como um homem de confiança pessoal e, para tanto, o colocou como comandante de algumas tropas do exército de Israel. E Davi, estando nesta condição, se destacou entre todos os servos do rei. E até esse momento tudo estava tranquilo entre Davi e o rei Saul. Porém, depois do evento que está registrado nos versículos 6 ao 11, a história mudou. Pois quando Saul e Davi voltaram de uma investida contra os filisteus, algumas mulheres da cidade exaltaram mais a Davi do que o rei Saul, dizendo que Davi matou 10 milhares e Saul apenas milhares. Essa declaração de reconhecimento de Davi acima do próprio rei pelas mulheres de Israel trouxe grande revolta ao coração orgulhoso de Saul, que a partir desse momento passou a olhar Davi com olhos de ciúmes, e não mais o reconhecendo como um grande guerreiro e súdito seu. E como Saul era muitas vezes dominado pelo espírito do mal, tentou matar Davi enquanto ele tocava a harpa para acalmar o rei, mas Davi se desviou dele por 2 vezes. O sentimento que Saul nutria por Davi evoluiu de admiração para temor, de modo que ele preferiu afastar Davi de sua convivência pessoal e o colocou como chefe sobre 1000 soldados. Assim, Davi permaneceria constantemente envolvido em batalhas. Porém, essa estratégia de Saul só fez com que Davi fosse cada vez mais admirado pelas suas grandes vitórias, aumentando ainda mais o temor de Saul de perder o reino para Davi, conforme os versículos 12 ao 16. Nos versículos 17 até o 21, o relato que temos é sobre uma outra estratégia de Saul para destruir a vida de Davi. Nessa nova estratégia, Saul havia prometido que a sua filha mais velha, chamada Merabe, seria entregue a Davi em casamento. Mas sem termos nenhum esclarecimento no texto, Saul deu a sua filha em casamento a outro homem, chamado Adriel. Porém, a outra filha mais nova de Saul, chamada Mical, amava Davi, e isso chegou ao conhecimento de seu pai, que aproveitou a situação para criar uma nova situação para destruir Davi. Como Saul conhecia a simplicidade de Davi, decidiu colocar um desafio para que ele se sentisse honrado em ser genro do rei, pois Saul foi informado pelos seus servos que Davi se sentia indigno em ser genro do rei de Israel. Quero que você observe que Davi já tinha o direito de ser genro do rei por ter conquistado a vitória matando Golias no capítulo anterior, pois, como você lembra, essa era a promessa de recompensa que o rei havia declarado. Mas Saul já não estava mais seguindo os princípios divinos, e sim seus próprios caminhos tortuosos. Bom, o desafio que Saul propôs para Davi em troca de sua filha Mical foi um montante de 100 prepúcios de filisteus. Davi rapidamente aceitou o desafio e, junto com seus homens, trouxeram para Saul o dobro do exigido. E assim casou-se com Mical, a filha mais nova de Saul. Diante de tamanha demonstração de coragem e valentia de Davi, Saul aumentou ainda mais o medo de perder o seu reino. Ainda mais com o relatório descrito nos últimos versículos do capítulo, onde todas as vezes que Saul e Davi enfrentavam os filisteus, Davi e seus homens eram muito mais vitoriosos nas batalhas do que Saul e os homens sob sua liderança. E isso tornava Davi cada vez mais amado pelo povo. No capítulo 19, 2 realidades em relação a Davi são apresentadas nos primeiros 7 versículos. Primeiro, o ódio mortal de Saul por ele, e segundo, o amor sacrificial de Jonatas por Davi. Pois ainda que Saul desejava matar a Davi, sendo ele a maior autoridade civil de Israel, Jonatas, com um amor imensurável por Davi, decidiu interceder por ele diante de seu pai, o rei. E essa intercessão de Jonatas, nesse primeiro momento, funcionou, ainda que não tenha durado muito tempo, pois depois de uma nova batalha de Israel contra os filisteus, Davi novamente se destaca entre os guerreiros de Saul, e esse feito relembra o quão perigoso era Davi para o trono dele. De modo que nos versículos 9 e 10 é relatado que enquanto Davi tocava um instrumento para acalmar Saul, como anteriormente,
ele mais uma vez tentou com a sua lança feri-lo, mas Davi conseguiu escapar novamente. Só que Saul estava determinado a dar um fim na vida de Davi, e então pediu para que vigiassem a sua casa a fim de matá-lo pela manhã. Mas Mical, a sua esposa, ficou sabendo do plano demoníaco de seu pai e informou a Davi, que na mesma noite fugiu, descendo pela janela, e foi em direção a Ramá, terra da habitação de Samuel. Um relato interessante é encontrado nos versículos 13 ao 17. Pois quando Saul enviou pela manhã alguns mensageiros até a casa de Davi, Mical, a sua esposa, havia colocado sobre a cama um ídolo do lar, para que fossem apresentados diante dos mensageiros de Davi um volume sobre a cama, indicando que Davi era quem estava sobre ela, padecendo de alguma enfermidade. Mas Saul estava tão disposto a acabar com a vida de Saul que, mesmo enfermo, ordenou que o levassem até ele. Foi aí que os mensageiros de Saul perceberam o disfarce que a filha dele havia colocado sobre a cama. E para livrar a própria cabeça, Mical informou a Saul, seu pai, que Davi havia ameaçado de morte caso não deixasse ele fugir. Aqui no capítulo 19 até agora, temos duas manifestações do amor sacrificial e uma manifestação de um ódio ciumento e demoníaco provocado por uma inveja desenfreada. A primeira manifestação do amor sacrificial foi o de Jonatas, e o segundo que acabamos de ver foi o de Mical, que mesmo estando diante da maior autoridade em Israel, livrou o seu esposo da morte através de um disfarce, e livrou a sua própria vida através de uma mentira. Ainda que Mical, segundo o texto, não contou ao seu pai toda a verdade, pois quem havia contado para Davi a intenção maldosa de seu pai em matá-lo pela manhã foi a própria Mical. O certo é que a partir do versículo 18, Davi foi direto para Ramá, cidade de Samuel, e esse é o princípio de uma vida de fugas e esconderijos que Davi terá como prática a partir de então. Saul ficou sabendo, por algum informante, que Davi estava com Samuel em Ramá e habitava na escola dos profetas. O relato que segue é muito interessante, pois todos os 3 grupos de mensageiros que Saul enviou para resgatar Davi foram impactados pela presença do Espírito de Deus no ambiente dos profetas, de modo que todos eles começaram a profetizar, assim como Saul no início de sua jornada no reino. Depois dos 3 grupos de mensageiros enviados por Saul a Ramá terem sido impactados pela presença do Espírito de Deus entre os profetas, foi o próprio Saul quem decidiu ir até Samuel em Ramá para resgatar Davi pessoalmente. Mas até mesmo o próprio Saul foi impactado pela presença do Espírito de Deus e começou junto com os profetas e com seus mensageiros a profetizar. Porém, com um diferencial, Saul não resistiu à presença de Deus que estava no local e foi de tal modo impactado que, tendo tirado a capa real, ficou ali deitado no chão um dia e a noite inteira sem poder se levantar. Esse relato fez com que se repetisse aquela pergunta inicial, quando Saul se encontrou com um grupo de profetas após a assunção como rei de Israel, pois à medida que descobriram sobre o caso, perguntavam: está também Saul entre os profetas? E com essa manifestação do Espírito de Deus envolvendo os inimigos de Davi para conceder ao seu ungido mais um dia de livramento, o capítulo é encerrado. No capítulo 20, somos informados nos primeiros versículos que o filho de Saul, Jonatas, não sabia que o seu pai estava novamente desejando a morte de seu grande amigo Davi. Certamente, Saul não contou ao seu filho que estava planejando matar Davi em sua própria casa para que Jonatas não impedisse o feito, livrando Davi da morte. Pois no início do capítulo anterior, vimos que Jonatas intercedeu diante de Saul para que desistisse de matar a Davi. Mas, na concepção de Davi, o rei Saul havia ocultado a Jonatas o propósito de matá-lo para não entristecê-lo, devido ao seu grande apego a Davi, conforme o versículo 3. Mesmo diante da recusa de Jonatas em acreditar que o seu pai Saul novamente desejava a morte de Davi, houve grande insistência da parte de Davi em convencê-lo, de modo que Davi propôs para Jonatas uma prova de que realmente o seu pai estava desejando a morte dele. A prova era a seguinte: se durante a festa de Lua Nova, que era uma festa onde todo o mês o povo de Israel comemoravam juntos para celebrar a entrada do novo mês, o rei Saul, ao perceber a ausência de Davi e após receber por Jonatas a notícia de que Davi tinha ido à casa de seu pai em Belém para com a sua família celebrar essa importante data, não ficasse furioso, era o sinal de que não estava mais irado com Davi. Mas, se o contrário ocorresse, ou seja, ao saber da ausência de Davi, o rei se irritasse, era a prova de que ele ainda desejava a sua morte.
E para que Jonatas pudesse avisar a Davi sobre a resposta dessa prova, Davi ficaria escondido no terceiro dia da festa em alguma parte na floresta, próximo da casa de Saul, e Jonatas estaria atirando flechas na direção do esconderijo de Davi, e caso ele ordenasse ao seu servo ou ao moço que estivesse com ele que a flecha estava antes dele, era porque Saul não desejava a morte de Davi. Mas se ele ordenasse ao seu servo ou ao moço que a flecha estava depois dele, era o sinal de que Davi precisava fugir, pois Saul desejava a sua morte. E nesse exato momento da história, Jonatas e Davi fizeram uma aliança de preservação familiar, pois se Davi fosse preservado por Deus, ele também preservaria a família de Jonatas, e o contrário também deveria ser cumprido. Caso a família de Jonatas fosse preservada por Deus, ele preservaria a família de Davi, conforme os versículos 14 ao 17. Saul só percebeu a ausência de Davi no segundo dia da festa, e quando Jonatas justificou a Davi diante de Saul, ele se indignou terrivelmente contra Jonatas, expondo diante dele o perigo que a sua dinastia corria enquanto Davi estivesse vivo, pois para Saul o importante era que o seu filho Jonatas fosse o sucessor dele no trono, e não Davi. Mas Jonatas se importava muito mais com a amizade dele com Davi do que com o trono, de modo que Saul detestava essa relação entre eles e tentou acabar com a vida de seu próprio filho ali mesmo no banquete. Jonatas saiu sem se alimentar do banquete e, muito decepcionado, se ausentou daquele segundo dia da festa. E logo no terceiro dia foi ao local combinado com Davi, e tendo atirado a flecha, disse para o rapaz que estava com ele, para que pegasse a flecha. E quando estava um pouco afastado dele, na direção da flecha, gritou dizendo que estava mais adiante dele a flecha. Ao ouvir Davi a voz de Jonatas, entendeu pelo sinal que Saul desejava matá-lo. Como Jonatas foi convencido de que realmente o seu pai estava disposto a matar Davi, desejou se despedir de Davi, e para isso falou ao rapaz que estava com ele que levasse as flechas e o arco para a cidade, enquanto ele foi até Davi, e depois que Davi se curvou em terra, em reverência ao filho do rei, se abraçaram, chorando pela triste situação de terem que se separar um do outro. Antes de se separarem, lembraram a aliança que foi feita um com o outro, e seguiram caminhos diferentes, onde Jonatas voltou para a cidade e Davi se foi. E com essa triste situação de separação de dois grandes amigos causados por um ciúmes desenfreado de Saul, o capítulo termina, e com ele a nossa meditação de hoje. Hoje já nos deparamos com uma situação bem diferente entre Davi e Saul. Ontem vimos que ele foi muito estimado como um grande guerreiro, mas agora, nesse momento da história, se tornou uma grande ameaça na cabeça do fraco e rebelde rei de Israel. E essa história vivida por Davi se parece muito com a história que muitos de nós vivemos hoje, pois quando estamos servindo como auxiliares de alguém no serviço divino ou profissional, somos bem-quisto. Mas, quando Deus nos eleva a uma posição de destaque, a situação muda de figura. Quem nos prestigiava passa a nos desprezar e rejeitar. Mas o problema não é como as pessoas nos tratam, e sim como nós, como filhos de Deus, reagimos diante dessas pessoas. Precisamos pensar como Davi, que se auto-humilhava diante de seus perseguidores. Com esse raciocínio, eu quero que você guarde o seguinte entendimento contigo. Deus tem um propósito em tudo que esteja passando nesse exato momento. Não se preocupe com as circunstâncias atuais, sejam elas favoráveis ou não. Termine de ouvir este áudio ciente de que Deus está contigo, porque você ama o seu Filho bendito. E mantendo a sua fé em Jesus, sua vida está guardada em Deus. Amém? Até amanhã, querendo Deus.